Boa tarde, meus amados! Uma ótima sexta-feira! Então chegamos a mais uma sexta-feira e o solzinho apareceu, que coisa boa, né? Bom, meus amados, então, como esta semana e na semana que vem falamos sobre folclore, falaremos sobre o folclore, não teríamos como deixar de falar no Monteiro Lobato. Então a prof já trouxe um pouquinho sobre o Monteiro Lobato para vocês em histórias, e agora hoje a prof trouxe uma outra historinha, tá? Na verdade é contando um pouco sobre o Monteiro Lobato e alguns personagens que ele criou. Isto mesmo. Então você vai assistir, tá? E ouvir. Mas não se assuste, porque depois nós vamos conversar sobre isso. Porque vocês sabem que, na verdade, lendas e histórias, a gente não sabe se é bem assim. São aquelas histórias contadas que às vezes era só para amedrontar as pessoas, né? Para não deixar chegar aqueles caçadores, como mostrou o Curupira, né? Então essas lendas e essas histórias eram por algum motivo. E Monteiro Lobato era o rei dos personagens. Então veja aí que você vai ver, e eu quero ver qual personagem você mais vai gostar. Porque daí você vai desenhá-lo, certo? Então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre este escritor, José Bento Renato Monteiro Lobato, um dos mais importantes escritores da literatura infantil. Sim, Monteiro Lobato nasceu em Taubaté. Tinha duas grandes paixões: escrever e desenhar. Escreveu muitos livros infantis e a maioria deles se passavam no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vejamos agora alguns personagens das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dona Benta. Dona Benta Encerra Bodes de Oliveira, uma grande mestra na geografia. Essa senhora, com cerca de 60 anos, é dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um lugar muito bonito, com uma casa grande, muito antiga, onde tudo é muito amplo e fresco. Ela mora aí com a tia Anastácia, que cuida da cozinha e da limpeza da casa, e sua neta Lúcia, que todo mundo conhece como Narizinho. Pedrinho, outro neto de Dona Benta, nunca troca o sítio por lugar nenhum do mundo para passar suas férias. Nesse sítio acontecem as coisas mais incríveis. Até petróleo encontraram. Furaram um poço com uma produção de 50 barris por dia. Com isso, de uma hora para outra, Dona Benta, que era pobre, virou rica. Tia Anastácia, a melhor quituteira deste de todos os mundos que existem. Ela cozinhou até para São Jorge na Lua. Quem comia uma vez seus bolinhos não podia nem sequer sentir o cheiro dos bolos feitos por outras cozinheiras. Além de cuidar da cozinha, ela é um faz-tudo na casa. Foi ela quem praticamente criou a Narizinho e quem fez a Emília. É uma grande contadora de histórias. A turma do sítio adora ficar à noite ouvindo seus casos, comendo rosquinha de polvilho. Pedrinho é o neto querido de Dona Benta, o primo querido de Narizinho. Tem 10 anos, mora e estuda na cidade. E o que mais gosta no mundo é passar as férias no sítio da vovó. Adora também café com bolinho de frigideira preparados pela tia Anastácia. É um menino de grande coragem. Não tem mesmo medo de nada. Quando apareceu
a uma onça, ele organizou uma caçada e trouxe a bicha morta. Foi o único que conseguiu pegar um saci e conhecer os mistérios da noite da floresta. Narizinho. Lúcia é a neta da Dona Benta e mora com ela na casa grande do sítio do Pica-Pau Amarelo. Por causa de seu nariz arrebitado, todo mundo a chama de Narizinho. Ela adora pipoca e já sabe fazer os bolinhos de polvilho da tia Anastácia. Ela atua como rainha do sítio, mas contente mesmo só quando o Pedrinho vem de férias e os dois participam de grandes aventuras. Visconde. Foi feito de um sabugo de milho com umas palhinhas no pescoço, usa uma cartola na cabeça e tem um sinal de coroa na testa. Por isso é o Visconde de Sabugosa, um verdadeiro sábio. Estuda muito, quase morreu empanturrado de álgebra. Ensina geografia e geologia para a turma e ajudou a descobrir o petróleo nas terras do sítio. E como ele sabe sobre o petróleo. Emília. É uma boneca de pano feita pela tia Anastácia, com olhos de retrós pretos, sobrancelhas lá em cima. Era muda até que engoliu a pílula da fala inventada pelo Dr. Caramujo. A partir daí, fala como uma matraca. Emília é muito independente, a tal ponto que ela mesma se autodefine como independência ou morte. E também é uma filósofa que acredita que a verdade é uma espécie de mentira bem pregada das que ninguém desconfia. Essa Emília. Saci. Nas cidades e nas roças, todo mundo tem medo do saci. É um perneta muito safado que adora fazer estripulias nos terreiros das fazendas e assustar os animais no pasto. Pedrinho, que não tem medo de nada, conseguiu caçar com uma peneira e colocá-lo na garrafa, como ensinou um velho caboclo das vizinhanças. Mas logo devolveu a liberdade ao saci e ficaram amigos. O saci ensinou a Pedrinho os segredos da floresta. Cuca é uma horrenda bruxa que mora numa caverna escura. Tem cara de jacaré e garras nos dedos, como os gaviões. Velha como o tempo, dorme uma noite a cada 7 anos. Fica brava, dá pra ouvir o seu urro de raiva a 10 léguas de distância. Um dia, ela raptou e encantou o Narizinho. Pedrinho, com a ajuda de Saci, conseguiu o fio de cabelo de Umiara e quebrou o encanto. Anjinho. É um anjinho de verdade mesmo, desses que vivem no céu. Ele chegou no sítio com uma asa quebrada e foi ficando. Emília dizia que ele era dela. Deu confusão no sítio porque todos queriam estar com ele. Até gente de fora começou a aparecer no sítio para ver o anjinho. Sua fama correu o mundo. Até o rei da Inglaterra mandou um almirante com um bando de crianças para ver o fenômeno. Rabicó. Esse porquinho salvou-se de ir para o forno porque Narizinho brincava com ele desde pequeno. E foi batizado de Rabicó porque só possuía um toquinho de cauda. Só pensa em comer. Entrou para a turma, virou marquês e participa de todas as aventuras. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça que vomita fogo pelas ventas é o duende mais sinistro do mundo. Deixa quem olhar ela louco de remate. Dizem que uma rainha que comia cadáver, quando morreu, virou a mula sem cabeça. Boitatá. Boitatá, na língua dos índios, é uma cobra grande de fogo. É uma aparição medonha, quase que só tem olhos enormes de fogo. De noite, enxerga de tudo. De dia, enxerga nada e vive intocada que nem coruja.
Sua sina é passear pelos campos onde tem carniça de animais. Todo ser vivente se apavora diante dela. Lobisomem é um bicho sinistro. Tem o pelo virado e por isso o pelo para dentro e a carne para fora, uma coisa horrível. Se parece com um lobo de dimensões muito avantajadas. Quando uma mulher tem 7 filhos, o 7º homem vira lobisomem. Na noite de sexta-feira, o lobisomem come titica de galinha e outras coisas. Se alguém cortar-lhe uma perna, vira um homem. Porém, bom, então, viram? Existem alguns personagens ali que chega a dar até medo de falar, né? Então, é verdade. Mas nós sabemos que isso são só histórias. E na época nós ouvíamos, eu quando era criança, muito dessas histórias. Eram lendas, eram coisas do folclore, né? Que faziam parte desse conjunto de coisas que é o folclore. Não tinha como a Prof deixar de falar no Monteiro Lobato e vocês verem um pouquinho dos personagens. Mas não se assustem com aqueles personagens meio assim, porque nós sabemos que são só lendas, né? E na história dele, ele contava detalhes e as crianças amavam na época. Sim, e eu tinha que contar e mostrar pra você. E me diz uma coisa, qual personagem você mais gostou do sítio? Hein? A Emília, a Narizinho, o Pedrinho, a Cuca, o Saci, o Rabicó, o Visconde. Ai, tem tantos personagens. E é muito legal. Então, semana que vem nós continuaremos com esse mundo do folclore. É verdade. Falaremos parlendas, conheceremos melhor o que são essas parlendas. Conheceremos melhor as cantigas de roda, as danças, as brincadeiras. Semana que vem será o mundo do folclore, um mundo colorido e cheio de histórias. Desse Brasil todo que nós vimos no mapa. Legal! Você tá feliz? Então levanta a mão aí. Êêê! Muito bem! Vamos dançar um pouquinho? Vamos? Com os personagens da turma do folclore? Então vamos! Então vamos falar sobre o dever dessa sexta-feira. A Prof mandou, no envelopezinho que vocês levaram das atividades, o boi de mamão. Isto mesmo que a Prof pediu para vocês estudarem, ou melhor, pesquisarem com a família Historinha. Semana que vem nós vamos ver melhor essa história, certo? Que é do folclore de Santa Catarina, muito bem. Então este boi, ele é muito faceiro e colorido, então você pinte bem lindo. Quem quiser botar brilhos, quem quiser botar fitas, pode botar, porque ele é bem colorido mesmo. Então, o dever dessa sexta-feira, além de vocês pintarem o nosso amigo boi de mamão, vocês vão também desenhar o personagem. Ó, Prof, vai botar aqui, ó. Dever desenhar o personagem do sítio do Pica-Pau
amarelo que você mais gostou. Vocês vão desenhar, tá bem? E contar, falar um pouquinho para a família ou registrar no caderno o que vocês acharam de mais interessante desse personagem que o Monteiro Lobato fala nas suas criações do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Então tá. Então agora nós vamos terminar a nossa semana, a nossa sexta-feira, com música do folclore brasileiro. Oba! Vamos lá? Então vamos. Turma do Folclore. Vem dançar comigo! Vamos lá! Manda a preguiça embora! O saci desce do cipó, pula, pula, pula de uma perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira. Mas se a cuca chegar ali, corre, corre, corre até subir. Vamos lá, galerinha! Vamos dançar! O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira. Mas se a cuca chegar ali, corre, corre, corre até subir. Turma do Folclore. De trás pra frente, de trás pra frente. Vamos lá, galera! De frente pra trás, vem com a gente, que ele é demais. Remexe o ombro, agacha e gira, todos dançando como curupira. Que dança boa, é muito legal, protege a floresta e o mundo animal. De trás pra frente, de trás pra frente. De trás pra frente, de frente pra trás, vem com a gente, que ele é demais. Remexe o ombro, agacha e gira, todos dançando como curupira. Balance comigo, pra lá e pra cá, chame os amigos e vamos dançar. De trás pra frente, de trás pra frente. De trás pra frente, de frente pra trás, vem com a gente, que ele é demais. Remexe o ombro, agacha e gira, todos dançando como curupira. Cabelo vermelho, sai assobiando por todo canto e a turma chamando.
muito mais músicas nessa turma do folclore. A prof vai deixar o link abaixo. Amados, então divirtam-se nessa sexta-feira e nesse final de semana. Brinquem bastante, não se esqueçam do sorrisão. Abracem muito a família e aproveitem bastante. Ó,